Quem começou a ensinar a Igreja de Cristo sobre batalha espiritual foi o próprio demônio. Afinal de contas, batalha espiritual existe ou não? Está escrito que Deus criou o homem e a terra com o objetivo do homem dominar sobre ela. Porém, se sujeitando à voz da serpente e pecando contra Deus, e também desobedecendo a Deus a instrução dada pelo Senhor e comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem condenou toda a criação à morte. Romanos 8:21 nos ensina que a iniquidade do primeiro homem desestabilizou toda a criação, levando toda ela a viver uma corrupção total e a humanidade a mergulhar totalmente, cada vez mais profundo, na prática da maldade. Nós vemos na narrativa bíblica que o próprio Cristo, a palavra pré-encarnada, se apresenta a Adão no Éden como resposta de redenção para todas as coisas, se revelando como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, acabando com a sua influência sobre toda a humanidade e toda a criação. Sim, era o próprio Filho de Deus que se relacionava com Adão no Éden. Ele se apresenta após a queda do homem, profetizando sobre si mesmo para Satanás. Isso é o que diz Gênesis 3:15, que está escrito: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A Bíblia afirma que nenhum homem jamais viu a Deus e que ele habita numa luz inacessível e que nenhum homem já o viu ou seria capaz de vê-lo. Todavia, o Filho, o Deus unigênito, foi quem o revelou. Isso é o que diz João, capítulo 1, versículo 18 e 1 Timóteo 6, versículo 16. Cristo, o enviado do Pai, é o último Adão. Isso é o que diz 1 Coríntios 15:45, que através da sua obra sacrificial, esvaziamento, encarnação, humilhação, morte e ressurreição, se tornou o Redentor de toda a criação. É por isso que quando João visualiza Jesus no Jordão, ele profetiza dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A palavra mundo aqui, ela é representada pela palavra cosmos, o que quer dizer toda a criação visível. Ou seja, Jesus iria redimir não só a humanidade, mas também toda a criação de Deus que caiu e foi contaminada pela maldade e pela morte após a queda de Adão. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Tamara, mas o que tudo isso tem a ver com batalha espiritual? A verdade é que todos nós que nascemos de novo nos encontramos em um ambiente hostil. Esse ambiente é chamado na Bíblia de mundo. E, de fato, nós estamos envolvidos em uma luta tanto interna quanto externamente. Porém, um erro muito grande de pessoas que hoje em dia se dizem profetas é utilizar de suas experiências pessoais para explicar a palavra, quando, na verdade, é a Bíblia quem deve explicar as nossas experiências. Durante muitos anos, principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90, muitos ex-feiticeiros, ex-satanistas começaram a se converter ao evangelho. E com isso, quando eles chegavam às igrejas para começarem a congregar e diziam do seu passado e de suas experiências demoníacas, dizemos assim, com as trevas, eram dados a ele imediatamente o microfone, a plataforma, para que eles começassem a ensinar, então, tudo o que eles aprenderam, de certa forma, no seu passado, né, com esses testemunhos, a forma como o diabo agia, a forma como o diabo usava para poder, de alguma forma, prejudicar a vida de alguém. De maneira nenhuma, nós estamos aqui para desmerecer qualquer tipo de experiência que essas pessoas possam ter tido realmente com esses testemunhos de vida. A grande questão é que a coisa começou a se tornar um pouco grave, quando, na verdade, quem começou a ensinar a Igreja de Cristo sobre batalha espiritual foi o próprio demônio. Isso levou a Igreja a todo nível de confusão, visto que o Brasil é um país extremamente místico e com a presença de toda forma de sincretismo religioso dentro de ambientes eclesiásticos na nossa nação. Precisamos sempre ter em mente que a Bíblia contém tudo o que Deus desejava
que nós conhecêssemos a respeito de Satanás. O ensino que ela nos oferece sobre os demônios e sobre as suas atividades é suficiente para que possamos estar sempre prontos para resistir às suas investidas e para ajudar pessoas que se encontram cativas por eles. O nosso desafio com essas séries de vídeos que nós vamos trazer sobre esse tema de batalha espiritual é justamente trazer a luz das Escrituras sobre esse tema que foi defasado a partir dos livros que foram escritos através desses ex-satanistas, ex-bruxos, que começaram então a desmoronar todo o ensino bíblico do que seria realmente a batalha espiritual de forma bíblica na vida do cristão. Por isso é preciso ter clareza a partir da legislação espiritual que rege toda a criação, inclusive na nossa vida cotidiana, familiar, pessoal e principalmente na nossa vida em comunidade. Te encontro no próximo vídeo, mas lembre-se sempre, Cristo já venceu essa batalha na cruz do Gólgota. Te vejo lá.